Obrigado. Dá licença. Obrigado, doutor. Só a sua presença aqui já nos satisfaz. Dória, se identifica, por favor. 3 minutos da sua fala. Bom dia, meu nome é Dória, eu também sou do Sistema Penal, quero parabenizar o Gutenberg pela exposição muito bem colocada. Agora, o cerne de tudo isso está num único problema, é a falta de identidade que nós temos. Tá ok? É bom que eu tenha aqui o Coronel Salema, que é da Polícia Militar, eu tenho a delegada Marta Rocha, que é da Polícia Civil. Nós temos déficit na Polícia Militar, como temos déficit na Polícia Civil. Que tal fazer uma PPP para a PEMERG ou uma PPP para a Polícia Civil, que também tem um déficit? Por que não é feito? Porque vocês existem. Não é feito porque vocês existem na Constituição Federal. Porque se nós formos pegar a segurança pública, ela se inicia com o senhor no policiamento ostensivo, atribuição ostensiva, estende-se para a delegada Marta Rocha, né, no investigativo, e termina conosco no acautelamento. O senhor não vai ter, já pensou, desculpa o termo, eu acho, até o PI, dentro de uma viatura? Qual o poder de polícia que ele tem para prender alguém? Ou qual o poder de polícia que tem para investigar alguém, botar alguém para fazer RO, ou queixa-crime? E conosco é a falta de identidade que o seu irmão defende muito bem lá em Brasília. Tá. Só um minutinho, companheiro. Agora que o deputado Márcio Gualberto, ele fez uma colocação muito interessante. Os números não mentem. Então vamos aos fatos concretos, que eu acho que é isso que deveríamos fazer aqui. Com todo respeito ao deputado Rosenberg, eu pensei que eu fosse ter aqui uma apresentação com dados estatísticos, né, que eu acho que é isso que o deputado pediu. O senhor poderia me dizer qual é o déficit hoje no sistema penal? Só um minutinho. Dória, para a questão de... A secretaria aqui, ela vem... O projeto é seu, deputado. Não, esse é o meu projeto, eu quero votar e deputado, colocar para frente. Um projeto, ele necessita de dados concretos, estatísticos. Eu sei que o sistema não funciona e nunca entrei no detalhe como é que ele funciona. Eu, quando apresento um projeto... Se é para começar a levantar... Não, deputado. Levantar uma leve deputado, dessa, projeto... Eu falo como é que ele funciona, hein? Deputado, o senhor não pode falar que o senhor não convive conosco. Eu conheço. Eu sou fiscalizador e sou deputado. Eu fiscalizo o executivo. Espera aí, Dória, questão aqui. Eu estou entendendo o que o deputado quer falar. Olha só. Não. Eu vou fazer a defesa da categoria, porque eu não fico com minhas palavras. Não, dá licença. Eu não fico com minhas palavras. O sistema penitenciário do Rio de Janeiro não é nosso, nós não somos donos de nada. Na verdade, lá teve ingerência nesses últimos anos de pessoas de fora, e se essa indução que o senhor está falando aí, corrupção, conforme a gente controla as cadeias... Não, o senhor está querendo, vamos deixar claro. Tem corrupção. Não, peraí, Dória, deixa eu falar. Tem corrupção no sistema assim, grava aí. Não, é gravado. Tem corrupção no sistema assim, como tem corrupção em todas as instituições desse Estado. Nós tivemos ex-secretário preso, ex-governador preso, ex-procurador de justiça preso. Então, não vamos deixar de hipocrisia e vamos falar as coisas claras. Agora, eu... com 25 anos de sistema, posso lhes falar e lhes garantir: o índice de corrupção do sistema penitenciário ainda é menor comparado às outras instituições, porque lá eu trabalhei, lá nós fazemos a limpeza, a higienização, quem faz do sistema são os próprios inspetores penitenciários. Só isso. Deixa o Dória concluir, vamos avançar, por favor. Não, vamos, por favor. Eu quero responder ao deputado Márcio Roberto, que eu acho que nós viemos aqui para trazer elementos que sejam favoráveis ou contrários. Né? O deputado abriu a fala dele dizendo o seguinte, que os números não mentem. Quem daqui teve Ribeirão das Neves, que tanto é chamado aqui como a 8ª maravilha do mundo? Eu estou vindo de Minas Gerais, eu estive em Ribeirão das Neves, está sendo feito um documentário. O senhor sabe quanto é, como o senhor acabou de falar, a iniciativa privada visa lucros. O senhor sabe quanto é pago, o que eles chamam de monitor de segurança, lá em Ribeirão das Neves? Menos do que o salário de um vigilante. A iniciativa privada ganha com eles, pagando abaixo, não paga periculosidade, não paga insalubridade, explora a mão de obra. Só um minutinho, deputado, eu estive lá, eu estou vindo de lá, explora a mão de obra, e sabe quanto é que o Estado paga por preso? O dobro do que o Estado paga. Paga 1.700. Só um minutinho, deputado. O Estado paga mais pelo preso para a iniciativa privada do que se estivesse em nossas mãos. Então nós estamos falando de dados, tá ok? Eu tive em Ribeirão das Neves, decanta Ribeirão das Neves aqui como se fosse a 8ª maravilha do mundo, quando não é. Então vamos pegar, como o Gutenberg muito bem colocou, outras iniciativas privadas de outras PPPs. Compaz, o senhor sabe quanto foi pago em 4 anos ao Humanizare lá em Amazonas? 836 milhões. Esses dados constam no portal de transparência do Amazonas. Então, se nós estamos falando, o senhor falou muito em gerar empregos e sobrar dinheiro, né, desonerar o Estado.
O Estado está sendo superavitário, estão cobrando a mais do Estado 63% no total. Então, o que nós temos aqui como o Gutenberg colocou, uma exploração, iniciativa privada visa lucros, não tem a mínima colocação. Ribeirão das Neves, o Estado pior, o Estado está pagando pela obra. Que iniciativa privada é? Porque a iniciativa privada pressupõe assumir riscos. Qual é o risco que eu tenho quando eu construir um prédio, o Estado está me pagando pelo prédio, ano a ano está me pagando pelo prédio, 25 anos de exploração. Deputado, o Estado está pagando pela obra em Ribeirão das Neves, está pagando pelo preço dobro que se pagaria se estivesse em nossas mãos. O preço para entrar lá, ô deputado, não é um preço do PCC, do CV, da ADA, não. O preço faz provinha. Vai entrar aquele preço de menor potencial ofensivo. Aqui nessa casa, há pouco tempo, a Julita Lengruber, ela é uma estudiosa do assunto. Ela fez uma exposição aqui muito clara. Roberto Requião, na tribuna do Senado, também fez uma exposição muito clara. Segurança pública, ela não pode ser terceirizada. Segurança pública é função do Estado. A função primária, primitiva do Estado é o acautelamento, é a custódia. É o que cabe ao Estado. Nós somos a segunda profissão mais antiga do mundo. Nós acautelamos Jesus, os romanos. Nunca foi terceirizado. O senhor me desculpa quando o senhor vem falar de gerar empregos, sobrar dinheiro, né? Nada disso acontece. O senhor fala para mim também no viés, né, de que sucateou para poder desencarcerar. Mas também sucateou para vender facilidade, para entregar nas mãos da iniciativa privada. São os dois viés. Sucateia para botar na rua e sucateia-se para vender a segurança pública. Eu acredito que o coronel Salema, como um policial militar, a delegada Marcia Rocha, como uma delegada da Polícia Civil, quem for da segurança pública tem que ser contrário a esse projeto. Esse projeto vem, nós tivemos há pouco tempo um exemplo, daqui a pouco nós vamos ter prisões ao estilo Pablo Escobar. Ele constrói a prisão para ele, porque quem são, né? Quem é que está por trás? Quem vão ser, né, os sócios dessas prisões? Você tem controle? Você tem controle sobre quem a empresa contrata para botar lá para tomar conta? Ribeirão das Neves, eu tenho depoimentos dos monitores de segurança horríveis. Eles são pressionados, eles sofrem, você contrata na rua. Eu faço concurso público, eu passo por uma investigação social, eu fico 3 anos sobre estágio probatório, hoje 2, para poder saber se eu vou ficar ou não. Iniciativa privada, não tem quem dure 1 ano. Eles estão pedindo para sair, são explorados. Então, vamos parar de falar de Ribeirão das Neves, vamos falar de Compass, que morreram. E outra coisa, só para finalizar. Mas eu não falei de Ribeirão, tá? Não, eu que estou falando. Eu não falei, mas não, você está o João Dória, todo mundo quando fala de privatização do sistema penal, chama Ribeirão das Neves como modelo, mas esquece Compass, Anísio Jobim, em Amazonas, esquece Pedrinhas no Maranhão, esquece Alcaçuz, lá no Rio Grande do Norte, que estamos com uma força tática de intervenção penitenciária lá. Bota privatizado para ir para lá, encarar, pega o nosso JIT aqui, que é o nosso grupo de intervenção tática, e bota na mão de privatizados. O sistema penal não pode ser privatizado, em hipótese alguma. Não existe essa possibilidade. Segurança pública é coisa séria, é dever do Estado. Nós temos exemplo, a Supervia foi privatizada, o deputado. Vai lá, encara um trem da Supervia, diga para mim que a privatização funcionou lá. Pega na mão do Estado, vai ficar 10 vezes pior. Não, eu não quero saber, tá, mas puseram na mão do Estado, não solucionou. Eu estou lhe respondendo também. Saúde pública está com as OS, vai ver se melhorou. Então, privatização é um engodo. As OS. Olha só, é só para finalizar. Conclui, professor, okay? deixa Vamos lá, um pouco. só para finalizar. Eu gostaria que todos visitassem Ribeirão das Neves e de lá viesse trazer uma informação. João Dória, do show business. O interesse dele é privatista, o interesse dele é empresariado. Isso aqui soluciona a nossa PEC, é reconhecimento institucional, como o seu irmão está fazendo em Brasília. Porque o dia que eu virar Polícia Penal, ninguém fala em botar a custódia na mão de terceiros, como não bota a PM, como não bota a Polícia Civil. Então, o que eu peço encarecidamente aos membros da segurança pública é que todos sejam contrários a essa PPP do deputado Rosenberg. E, mais uma vez, lamento, quando é feito, eu estava lendo como é que se faz um projeto de lei, né? No artigo 1º você bota a necessidade, no artigo 2º você bota como que vai ser solucionado. Eu pensei que eu fosse contra a pastor, com todo respeito, uma exposição de quantos presos no sistema penal, quantas unidades nós temos, qual é o déficit de vaga, para poder apresentar um projeto dessa magnitude. O senhor falou que as pessoas lá fora têm conhecimento, porque o cara é isso, porque o sistema penal está sucateado, porque o Estado faz de propósito. Nos dê condições. O dinheiro que vai gastar com a iniciativa privada, contrate servidores públicos, construa unidades prisionais. O senhor sabe qual é o fundo mais rico hoje do país? É o FUPEM, é o Fundo Penitenciário. Só um minutinho.
Coronel, o tempo está esgotado já, só para o FUPEM, que é o Fundo Penitenciário, é o fundo mais rico que nós hoje temos na nação. E é o que vai ser entregue na mão da iniciativa privada, que é o nosso FUPEM. Obrigado, Okay? Dória, pela sua Pela ordem, apresentação. presidente. Rapidinho, deixa eu só acrescentar aqui.